Queridos camaradas, companheiros do Partido Ecologista Os Verdes e da Intervenção Democrática, estimados amigos, apresentamos hoje a lista da CDU às eleições para o Parlamento Europeu. Uma lista de gente profundamente ligada ao pulsar da vida, à realidade nacional, nas suas múltiplas vertentes, gente que não se resigna perante as adversidades nem vira a cara à luta. Gente comprometida com a defesa do país, dos trabalhadores e do povo. Gente comprometida com a luta pela transformação da vida. Dá-nos a honra de ser mandatária desta candidatura a nossa camarada e amiga Hilda Figueiredo. Uma incansável lutadora, uma prestigiada militante pelas causas do progresso, da justiça e da paz. Sempre presente lá onde se luta pelos direitos e pela dignidade de quem trabalha. Eleita pela CDU para o Parlamento Europeu, foi ao longo de 12 anos uma destacada obreira do notável património coletivo de intervenção dos eleitos da CDU no Parlamento Europeu. Um património ímpar no quadro partidário nacional. Com a apresentação desta nossa lista, assumimos um compromisso solene. Um compromisso de, na continuidade do trabalho realizado nos últimos 5 anos, nas instituições e fora delas, dar voz ao desejo de uma profunda mudança na vida nacional. Dar voz e dar corpo à defesa dos interesses nacionais numa Europa que queremos que seja de cooperação, respeitadora da vontade dos povos e assente na defesa dos valores da solidariedade, da democracia, da paz e do progresso social. Mas daqui lançamos também um desafio a todos os que aspiram a esta profunda mudança. E fazemo-lo porque sabemos bem que a alteração da situação nacional, a libertação do país da submissão e da dependência não é possível sem a ação e sem a luta dos trabalhadores e do povo. Sem a convergência de todos os democratas genuinamente empenhados em romper com as principais opções e políticas que nos trouxeram ao desastre, seja no país, seja na União Europeia. E o desafio que daqui lhes lançamos é: levem a vossa ação e a vossa luta até ao voto. Convirjam no voto na CDU. Esta é a forma mais consequente de aliar o justo descontentamento e a justa revolta da maioria da população à esperança e à real possibilidade de se afirmar um outro rumo para Portugal e para a Europa. Já percebemos que, para alguns, nestas eleições, seria cómodo que não se falasse nos problemas nacionais. Seria cómodo que, durante os próximos meses, se arredasse do debate público o inferno em que se transformou o dia-a-dia de milhões de portugueses, para discutirmos unicamente o que dizem ser as questões europeias. Um autêntico biombo em que se escondem os que querem fugir ao debate sobre as causas e os responsáveis pela situação do país. Seria cómodo que calássemos a denúncia que desde há muitas semanas temos vindo a fazer de que o Governo quer manter escondidos dos portugueses os novos e brutais cortes de milhares de milhões de euros no Orçamento de Estado para 2015, para acentuar o rumo de empobrecimento, a exploração e liquidação de direitos. Desenganem-se. Não nos calamos, não nos calaremos, não calaremos mais nenhum roubo aos trabalhadores e ao povo. Os que não querem hoje falar nos problemas nacionais são os mesmos que, no devido tempo, fugiram ao debate sobre as questões europeias, no que elas têm de mais decisivo para os portugueses, ou seja, o seu impacto na vida do país e do povo. São os mesmos que fugiram ao debate sobre o Tratado Orçamental e, antes deste, sobre o Tratado de Lisboa, quando o PCP propôs um amplo debate nacional que pudesse culminar na realização de um referendo. Uma proposta que foi rejeitada por PS, PSD e CDS. Quiseram então fugir ao debate das questões europeias, como hoje querem fugir ao debate da situação nacional. Porque o que querem é simplesmente fugir. Fugir ao que quer que seja que os confronte perante os portugueses com as suas responsabilidades. E fogem até
das cores e das siglas dos próprios partidos. Encobrem-se ardilosamente sob o nome e as cores de Portugal para esconder uma política antipatriótica contra Portugal. Uma política de afundamento do país, de recessão económica, de assalto ao património do Estado, com a entrega ao capital estrangeiro de setores de importância estratégica para o país, uma política de roubo aos trabalhadores e ao povo, por via dos cortes nos salários e nas pensões, de um monumental assalto fiscal e dos cortes nas funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na segurança social, um desemprego nunca visto que empurrou para fora do país centenas de milhares de portugueses, na sua maioria jovens, o agravamento das desigualdades, pobreza galopante e fome. É esta a realidade que certamente preferiam que ficasse à margem desta campanha eleitoral. Não contem com a CDU. Traremos estas e outras questões para o centro do debate. A divergência acentuada de Portugal face aos países mais ricos da Europa. Um país submetido no plano económico, vulnerável à chantagem, à mercê da extorsão dos ditos mercados, um país que acumula déficits estruturais insustentáveis, como o alimentar, o produtivo, o energético, o tecnológico, um país sufocado por uma dívida impagável que só nos últimos 3 anos aumentou em 51 mil milhões de euros, uma dívida que ascende já aos 130% do PIB e cujos encargos são económica, social e financeiramente insustentáveis. É disto que não querem falar, não contem com a CDU. Contem, sim, com uma campanha feita com elevação, assente no esclarecimento e na mobilização. Uma campanha que não silenciará nem os efeitos da política criminosa que está a ser praticada contra o povo e o país, a política das troicas, a nacional e a estrangeira, nem tampouco calará a denúncia das responsabilidades do próprio Presidente da República na situação criada. Há 3 anos, antes de quaisquer outros e enfrentando acusações e incompreensões, o PCP apresentou a renegociação da dívida como o único e indispensável caminho para evitar o rumo de afundamento e declínio que hoje temos confirmado. Afirmámos então que só tínhamos a ganhar quanto mais cedo fizéssemos a renegociação da dívida. Afirmámos então que a grande questão não seria tanto a de renegociar ou não renegociar, mas sim, perante a manifesta insustentabilidade dessa dívida, quando e em nome de que interesses essa renegociação seria feita. PS, PSD e CDS, ao longo dos últimos 3 anos, rejeitaram na Assembleia da República os sucessivos projetos de resolução apresentados pelo grupo parlamentar do PCP. Mas a vida deu-nos e dá-nos razão. 3 anos depois, há agora mais quem reconheça a natureza insustentável da dívida e as consequências devastadoras que lhe estão associadas. Impõe-se, pois, antes de mais, o elementar reconhecimento de que o país poderia ter sido poupado a 3 anos de um profundo desastre. Ontem como hoje, não desconhecemos as complexidades e dificuldades de uma renegociação da dívida. Sabemos bem que uma tal opção exige um governo patriótico, que defenda intransigentemente os interesses do povo e do país, e não os interesses usurários dos credores. Um governo que ponha a vida dos portugueses à frente da dívida e que não ceda às chantagens, sabendo procurar aliados entre os países que hoje enfrentam dificuldades semelhantes. Aos que passam a vida a imputar a dívida ao excesso de despesa pública, ao Estado gastador, daqui lhes dizemos: há gastos inaceitáveis, sim senhor. Gastos com 3 assinaturas: PS, PSD e CDS. Das parcerias público-privado, que continuam a assegurar rendibilidades obscenas aos privados, aos swaps em que jogaram e perderam milhares de milhões de euros de recursos públicos, passando pelas assessorias pagas a peso de ouro a bancos e escritórios de advogado.
Tudo isto é verdade, mas não é sequer o grosso da questão. Em relação à dívida do país, em primeiro lugar, é preciso recordar que a dívida privada é superior à dívida pública, coisa que estes senhores sempre escondem. Depois é preciso também lembrar que Portugal, em 2007, antes da irrupção da fase mais aguda da crise, tinha uma dívida que rondava os 68% do PIB. O que se passou desde então para que a dívida quase duplicasse em percentagem do PIB? Foi porque o Estado passou a gastar muito mais na saúde, no ensino, ou na investigação, ou na cultura, nas suas funções sociais? Não foi, bem pelo contrário. A subida em flecha da dívida pública, para além da quebra de receitas provocada por uma errada resposta à crise, deveu-se à monumental conversão de dívida privada em dívida pública. E nem é só o caso dos milhões enterrados nos bancos privados. São também os muitos milhões que esses bancos ganham com o processo de extorsão montado a partir das regras de funcionamento do Banco Central Europeu, que financia a banca privada a juros inferiores a 1%, para esta depois cobrar aos Estados 4%, 5% e 6%. É desajustado. É desajustado, por isso, falar sem perdão, quando nenhum perdão é devido face à especulação a que sujeitaram o país. O que se impõe é uma renegociação assumida por iniciativa do Estado português, na plenitude do seu direito soberano e de salvaguarda dos interesses do país e do povo, assente num serviço da dívida compatível com o crescimento económico e a promoção do emprego, tendo como objetivo a sustentabilidade da dívida no médio e longo prazos. Recusando o debate etéreo, desligado da realidade concreta da vida de milhões de portugueses, traremos tudo isto para o centro do debate nestas eleições. Um debate que, no que depender da CDU, será feito da contradição entre o país que temos e o país que queremos, entre a Europa que temos e a Europa que queremos. Não nos refugiamos, como outros, nas questões europeias para esconder a promoção ou a conivência com a política de desastre que por cá se faz. Não separamos o combate no Parlamento Europeu em defesa do país, dos trabalhadores e do povo, da exigência da derrota deste governo e da ruptura definitiva com a sua política. Assumimos, sem rodeios, que não é possível defender sólida e coerentemente os interesses nacionais sem mudar de política em Portugal. Mudar de política e não apenas mudar de governo, como alguns pretenderão. Nos últimos dias, responsáveis do PS, incluindo o seu primeiro candidato às eleições para o Parlamento Europeu, conhecido defensor desde há muito de uma aliança entre o PS e o PSD, vieram esta semana afirmar que o PS não se comprometerá com a reposição dos salários e rendimentos roubados aos trabalhadores, aos reformados e aos pensionistas. Ficam os trabalhadores e o povo a saber melhor com o que podem contar. O mesmo PS que se entendeu com o PSD e o CDS para baixar os impostos sobre as grandes empresas, quando os trabalhadores são sufocados com a carga fiscal mais alta de sempre, entendeu-se também com estes partidos quanto ao roubo dos salários e das pensões. Não será devolvido, é para continuar, esclarecem agora. Esta é uma posição coerente com a que foi assumida pelo PS nos últimos anos, seja a nível nacional, seja no Parlamento Europeu. É que da mesma forma que estiveram juntos na assinatura do programa da Troika, PS, PSD e CDS, estiveram juntos também em tudo, mas mesmo em tudo, o que de mais relevante foi votado no Parlamento Europeu, nomeadamente nos últimos 5 anos. Estiveram juntos no apoio ao Tratado Orçamental e ao pacote legislativo da governação económica, que tenta impor uma política económica única, independentemente da vontade dos povos e das necessidades de cada país, secundarizando os parlamentos nacionais naquilo que são fundamentos da sua própria existência, como a competência e a soberania em matéria orçamental. Um tratado cujos objetivos a chanceler alemã sintetizou de forma cristalina. Dizia ela, serem objetivos do Tratado Orçamental, garantir que, mudando os governos, não mude a política. Ela que agora também no seu país tem o apoio dos socialistas alemães.
Este tratado, o Tratado Orçamental, é o tal que Cavaco Silva nos vem agora dizer que nos impõe pelo menos mais 20 anos de austeridade, traduzindo, mais 20 anos de empobrecimento e de agravamento da desigualdade na distribuição da riqueza. Mais 20 anos de submissão nacional aos interesses das grandes potências. Estamos, na verdade, perante mecanismos que deitam por terra qualquer propaganda em torno de uma suposta saída limpa do programa da Troika. Mecanismos que mostram não haver saída limpa possível no quadro do lamaçal que visa prolongar para lá do período formal de vigência do Pacto de Agressão da Troika as mesmíssimas políticas impostas até aqui. Perpetuar, por via da dominação económica, a política da União Europeia, o saque e a dependência. Difícil tarefa a de PS, PSD e CDS nestas eleições. Tentar, por todos os meios, mostrar que é diferente o que, na verdade, foi e é igual. António José Seguro disse há dias António José Seguro que olha para esta Europa e não gosta do que vê. Que esta Europa ter-se-á afastado da obra inspirada dos pais fundadores. Esqueceu-se de dizer, para melhor esclarecimento de todos, quando se deu, afinal de contas, esse afastamento. Mas esta pungente declaração de Seguro não resiste à realidade e à limpidez dos factos. É que, da mesma forma que esteve no ato único, o PS esteve com Maastricht, o PS esteve com Nice e Amsterdão, o PS esteve com o Pacto de Estabilidade, numa altura, é bom lembrá-lo, em que a grande maioria dos chefes de governo na União Europeia eram de partidos socialistas. O PS esteve com o defunto Tratado Constitucional e com a sua versão recaustada, o Tratado de Lisboa. O PS esteve com o Pacto para o Euro+. O PS esteve com o Semestre Europeu, com a governação económica, esteve, como já vimos também, com o Tratado Orçamental. O PS nunca soube, nem nunca quis, não sabe nem quer propor um caminho diferente. Este é o caminho com o qual está comprometido até ao tutano. Um caminho do qual se procura agora demarcar de forma oportunista perante a evidência do desastre, mas sem apontar qualquer alternativa. Em 2005, no seu programa eleitoral e depois no programa de governo do primeiro governo PS Sócrates, o PS dizia então, e cito, é necessário reforçar a legitimação democrática do processo de construção europeia, pelo que o PS defende que a aprovação e a ratificação do tratado deve ser precedida de um referendo popular. Fim de citação. Rapidamente mandaram o referendo popular às malvas, dobrando a cerviz perante as grandes potências e enganando mais uma vez o povo português, deixando mais uma promessa por cumprir. Desde então, referendo tornou-se uma palavra proibida. Em lugar da estafada e vazia retórica do Mais Europa, seria bom que nos viessem dizer onde é que pelo caminho ficou essa tal intenção de reforço da legitimidade democrática. Venderam-nos durante anos o paraíso económico à boleia da União Europeia. Andaram durante anos com a ladainha do pelotão da frente, do Clube dos Ricos da Europa. Encheram páginas de discursos com a coesão e a solidariedade. A amarga realidade que enfrentamos mostra-nos algo bem diferente e dá razão aos que, como o PCP e a CDU, alertaram em devido tempo para as consequências de um processo de integração intrinsecamente injusto e desigual. Tivemos razão, temos razão, mas não nos dá qualquer regozijo termos razão. O que esta amarga realidade nos impõe é uma ainda maior responsabilidade para inverter este rumo. É em nome da possibilidade de inverter este rumo e da vontade de inverter este rumo que assumimos esta responsabilidade. A luta por uma outra Europa é indissociável da luta por um Portugal com futuro. Há poucos dias apresentámos um conjunto de linhas orientadoras e programáticas que assumem com clareza, sem ambiguidades, a necessidade de uma ruptura e de uma alternativa. Por um Portugal com futuro, numa Europa dos trabalhadores e dos povos, salvaguardar e aprofundar direitos, o desenvolvimento e a soberania. Eis
os eixos essenciais da ruptura e da alternativa necessárias. As 6 direções fundamentais que desenvolvemos na declaração programática que apresentamos: democracia e soberania, cooperação e desenvolvimento económico, emprego e justiça social, língua e cultura portuguesas, ambiente e recursos naturais, paz, amizade e solidariedade com todos os povos do mundo, articulam-se estes eixos com os eixos fundamentais da política patriótica e de esquerda que propomos para o futuro de Portugal. Um futuro que passa por recuperar para o país tudo o que é do país, devolver aos trabalhadores e ao povo tudo o que lhes foi roubado, aproveitar as potencialidades e recursos do país e afirmar uma postura soberana que faça prevalecer o interesse do país, dos trabalhadores e do povo sobre quaisquer constrangimentos ou pressões externas. Construiremos uma campanha que será simultaneamente de mobilização para o voto e de esclarecimento sobre a necessidade do reforço da CDU. Vamos construí-la ancorados no rico e diversificado património de intervenção da CDU, no reconhecido percurso de intransigente defesa dos interesses do povo e do país, identificando as razões e a importância do voto na CDU. Este é o voto dos que não abdicam da defesa dos interesses nacionais, nem se submetem a ser governados a partir de Bruxelas. O voto que confirma a soberania e a independência nacionais como parte integrante de um projeto de desenvolvimento para Portugal. O voto que dá continuidade à luta pela demissão do governo e prolonga nas eleições a exigência de uma nova política patriótica e de esquerda. O voto dos que se recusam a aceitar como único caminho para a Europa o neoliberalismo, o federalismo e o militarismo. O voto que afirma Portugal como um país aberto à Europa e ao mundo e promotor de relações diversificadas de cooperação entre os povos, assentes na paz, na cooperação e no benefício mútuo. O voto em gente que honra os compromissos e respeita a palavra dada. O voto que reconhece nos deputados eleitos pela CDU um trabalho sério e empenhado, ligado à vida e às aspirações dos trabalhadores e do povo. Vamos construir esta campanha com coragem, confiança e determinação, com a razão e a autoridade singulares de quem pode apresentar-se aos olhos do povo português com a coerência das suas posições a que a vida deu e dá razão. Viva a CDU! Viva Portugal!